Eu quero terminar 1 Coríntios hoje com vocês, né? Nós estamos aí na metade do capítulo 15 de 1 Coríntios, e eu quero avançar aí para o capítulo 16, e já quero iniciar hoje ainda a segunda carta, né? Vamos emendando aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos aí, né, no capítulo 15, que lá na igreja de Corinto, havia pessoas, veja, algo até muito interessante, né? Pessoas que pregavam o evangelho, né? Eles tinham aprendido o evangelho, eles estavam falando do evangelho, mas eles não acreditavam que mortos ressuscitam. Veja como, às vezes, né, a gente pode estar tão direcionado a manter a tradição sem repensá-la, né? Sem refletir sobre ela. E aí eles estavam ali até disputando com o Paulo como pregadores do evangelho, só que eles não acreditavam que mortos ressuscitam. E o Paulo, então, estabeleceu ali para eles algumas implicações, né? Várias implicações. Se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós, testemunhas de Cristo, somos falsas testemunhas. Vocês que creram, a fé de vocês é inútil, né? Porque só vale para essa vida aqui, né? Chegou na sepultura, acabou. E ele diz que se nós formos assim, se a coisa é assim, se tudo que nós podemos esperar de Cristo for só para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E aí ele afirma no verso 20, não, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele já tinha colocado isso ali na introdução do capítulo 15, né, quando ele faz lembrar o evangelho que ele tinha pregado em Corinto, e o evangelho inteiro, né, pelo menos aí um resumo do evangelho, inclui o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, sim, mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou, e ele continua falando, então, que assim como Cristo ressuscitou, nós que estamos em Cristo também ressuscitaremos com ele, e isso vai acontecer lá na consumação, né, dos séculos, quando então, quando todas as coisas estiverem sujeitas, né, ao Filho, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E o Paulo, então, diz para eles, olha, toma cuidado com as más companhias, né? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias seriam esses mestres que estariam aí supostamente pregando o evangelho, mas que não era o evangelho da graça, não era o evangelho salvífico, era um evangelho como uma filosofia para estabelecer um modo melhor de como viver neste mundo, mas que não tinha esperança nenhuma quanto à vida por vir. O Paulo, agora no verso 35, ele vai começar a dizer aí acerca de como os corpos ressuscitam, né? Ele diz aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Até aqui, o auditório do Paulo já está convencido, né, pelo argumento paulino, de que sim, mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou, e como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A próxima pergunta é, como é que vai ser isso, né? Como é que serão aí os corpos dos ressuscitados? Aí o Paulo vai usar aí diversas figuras de linguagem, né, tirado da agricultura, e para tentar aí ensinar ou deixar claro para os coríntios como é que isso vai ser. E ele começa aí dizendo, no verso 36, insensato, aquilo que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, veja, aquilo que acontece com a semente, que os leitores de Paulo estavam muito bem familiarizados, embora eles estavam num contexto urbano, eles estavam bem mais próximos do contexto rural do que nós hoje, né, urbanizados, estamos distante do contexto rural. Então, essas figuras para nós são figuras até longínquas, né? Mas para eles estavam mais próximos. Então, eles sabiam que uma semente, quando é lançada no solo, ela primeiro morre, né? E é a morte da semente
que libera o potencial da semente para gerar nova vida, não é? Então, ele estabelece aí o princípio da semeadura. Quando semeias, verso 37, não semeias o corpo que vai nascer, ou seja, você semeia a semente, e o corpo que nasce dessa semente é um outro corpo, né? Mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Mas há corpos celestes, também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Veja que ele está desenvolvendo o seu raciocínio com base em algo muito corriqueiro, que é a semeadura, a plantação, a germinação da semente, o broto e finalmente, o fruto, né, produzido por esta semente. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último, Adão, espírito que dá vida. Ele está agora aí falando, né, daquilo que nós somos em Adão, né? Ele trabalhou bem isso lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, né? Nós em Adão e depois nós em Cristo, né? E a diferença que há. Aqui ele está usando a mesma figura, só que ele está falando da ressurreição. Ou seja, aqueles que estão em Adão têm um corpo, têm um tipo de corpo. E aqueles que estão em Cristo terão, pela ressurreição, um outro tipo de corpo. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Primeiro veio nós em Adão, o natural. E depois nós em Cristo, depois vem o espiritual. Ele está dizendo aí: o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, ele está falando aqui de duas naturezas, né? A natureza terrena, a natureza da semente, a natureza de nós em Adão, né? E a natureza espiritual, a natureza celestial. Ele está dizendo que, da mesma forma que há um corpo natural, um corpo físico, há um corpo espiritual celestial. E, pelo raciocínio do Paulo aqui, o nosso corpo ressuscitado, ele tem as mesmas características do nosso corpo natural. Veja que uma semente de milho, por exemplo, né, uma vez que ela é colocada no solo, ela morre, ela germina, ela libera vida, libera o seu potencial de vida, e ela produz uma outra vida, produz novas sementes, novos grãos, muito semelhantes, né? Você pega a semente que você semeou e a semente que brotou dessa que você semeou, as duas têm a mesma semelhança, embora não é mais a mesma semente. Então, Paulo está dizendo que o nosso corpo ressuscitado, ele vai ser esse mesmo corpo aqui, com as mesmas características, não é? Agora, alguém pode dizer assim: bom, eu vou morrer com 90 anos, né? Vou morrer já com várias marcas no meu corpo,
eu vou morrer com diversas fraquezas, né, originárias aí do processo de desenvolvimento humano, e aí eu vou ressuscitar. É assim que eu vou ressuscitar? Eu vou ressuscitar com as marcas que a minha história, que a minha longevidade impôs sobre o meu corpo? Claro que não. O corpo será novo, né? O corpo será glorificado. O corpo já não será mais o corpo de fraqueza, né? Mas será o corpo de glória. Então, não fiquemos preocupados, né, aí com alguma coisa em nós hoje que a gente olha no espelho e não gosta, né? Quando você se olhar no espelho depois da ressurreição, você vai amar tudo que você vai ver em você. Não tem nenhum problema de algum ressuscitado lá no céu ficar aí meio que complexado, ficar aí meio que com a autoestima baixa em função de alguma questão aí relacionada à sua aparência. Todos serão lindos e maravilhosos, né? Então, essa é a boa Pastor, notícia da ressurreição. aí não precisamos gastar com estética. De jeito nenhum, não vai precisar mais, né? Aliás, né, a gente não vai precisar gastar com mais nada, né? Porque, veja, essa vida que a gente recebe, a gente paga caro para mantê-la, né? Você tem que produzir recursos, porque você tem que comer, você tem que vestir, você tem que cuidar da saúde, você tem que ser medicado, você tem que passar por cirurgias, você tem que fazer uma porção de coisas, né, para manter a vida, né? E, obviamente, todas essas coisas desaparecerão, né, com o fenômeno aí da ressurreição dentre os mortos. Aí, quando Paulo falou, né, da ressurreição, surge uma outra pergunta. Mas e se Cristo voltar, né, antes de eu morrer? Os cristãos do primeiro século, eles esperavam a vinda de Cristo ainda para o primeiro século, né? Você vê lá, por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, uma das questões que o Paulo procurou corrigir na igreja dos Tessalonicenses era que tinha irmãos lá que criam na iminência da volta de Cristo, que eles pararam de trabalhar. Eles consideraram que eles não podiam estar ocupados, né, quando a volta de Cristo. Então, eles tinham que estar olhando, né, para as nuvens para discernir, né, o momento, discernir quando que as nuvens vão se abrir, então Jesus vai descer em glória. E aí o Paulo escreve para ele: bom, não tem problema vocês pensarem assim, podem continuar pensando, mas vocês não podem deixar de trabalhar esperando a volta de Cristo e se tornar um peso para a igreja. Então, já que vocês são tão espirituais e vocês creem na iminência, tanto na iminência da volta de Cristo, fiquem em jejum, então, né? Aí vocês vão ver a volta de Cristo, mas de outra maneira, de outra forma. Então, o Paulo aqui ele vai responder a essa questão. Ele vai dizer assim: mas digo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Obviamente, essa é uma conclusão da fala dele de que há ressurreição dentre os mortos, né? Porque carne não pode herdar o reino dos céus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos morrer ou falecer, aqui na minha versão, mas todos seremos transformados. Algumas versões trazem dormir, né? Nem todos dormiremos. Dormir é uma metáfora que o Novo Testamento usa para a morte, né? Especialmente a morte dos crentes. Então, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Então, veja, se Cristo voltar antes de nós morrermos, o que vai acontecer com o nosso corpo, uma vez que ele tem que ser como semente natural, ele tem que ser semeado, ele tem que morrer na terra para então ser ressuscitado, para então fazer brotar a nova vida. Então, o Paulo está dizendo aí para eles que nem esses que não morrerem por ocasião da vinda de Cristo, eles serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Ou seja, o Paulo está entendendo que
se Cristo volta ali ainda no primeiro século, como criam a maioria dos crentes daquele período, ele está incluído nisso, então nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, veja que ele está dizendo aqui, ele não explica muito lá os Tessalonicenses, né? Ele vai explicar um pouco melhor, mas ele está falando que por ocasião da volta de Cristo, nós, então, aqueles que estiverem vivos, serão transformados instantaneamente, né? Veja que lá os Tessalonicenses nós vamos subir para nos encontrar com ele nas nuvens. Então, Jesus vai aparecer em glória nas nuvens, os mortos que morreram em Cristo voltarão com ele. Os mortos, todos os mortos, né, os corpos da terra, serão ressuscitados. Os crentes, né, os que estiverem vivos naquele período, eles serão instantaneamente transformados, tanto que eles vão subir para se encontrar com Cristo nas nuvens, né? Então, já não é mais um corpo natural, porque o corpo natural está sujeito às leis naturais, e nenhum de nós sobe, né? Nós só descemos, nós somos puxados para baixo por causa da lei da gravidade. E aí, naquele dia, um sinal de que o corpo é transformado é que nós vamos subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Então, a ressurreição, né, é a última etapa do plano salvador de Deus. Ele colocou lá para os Romanos, no capítulo 8, que nós, enquanto estamos aqui, gememos, né, porque aguardamos a nossa adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Por redenção do nosso corpo, o Paulo está falando da nossa ressurreição, né, que é esta última etapa, quando também, não só nós, mas toda a natureza também, que hoje geme junto conosco, ela também será transformada e participará da glória da manifestação da glória dos filhos de Deus. O Paulo vai encerrar, então, o seu ensino sobre a ressurreição. Sim? Pastor, sim. Posso Pode. Fazer uma pergunta antes do pastor? Pode, sim. Se nós vamos, assim, ser transformados, eu sempre fico pensando que quando você vai ser transformado, você vai morrer, na verdade, né? Assim, para receber um outro corpo. Mas a minha pergunta é o seguinte: essas pessoas que morreram, alguns falam que dormem, outros falam que já estão com o Senhor, né? Assim, tem duas correntes aí. Eu prefiro de que eu vou estar com o Senhor. E nós não vamos ter corpo nenhum porque depois é que vai acontecer a ressurreição, é isso? Aí corpo que nós vamos estar com o Senhor. Aí é um probleminha cronológico, né? Porque isso tem forçado alguns teólogos a desenvolver aí a doutrina do sono da alma, né? Inclusive partilhado pelos Testemunhos de Jeová, tem os sabatistas também. Então, tem levado a pensar no sono da alma, porque o raciocínio, e aí nós tendemos a um raciocínio lógico e uma lógica humana, nós tendemos a pensar que se o nosso corpo vai descer à sepultura, então o que sobe para Deus, né, é a nossa alma, né? E se haverá a ressurreição final, a ressurreição desse corpo que foi semeado, então nós estamos sem corpo lá no céu. Então, isso é muito difícil, porque quando nós falamos, né, de salvação, da redenção humana, não existe corpo sem alma, e não existe alma sem corpo. Então, o ser humano, dentro de uma perspectiva, uma cosmovisão hebraica, ele é corpo, alma, igual ser vivente, né? Corpo, fôlego, igual alma vivente. Então, alma vivente é o que ele é.
E a alma vivente não prescinde do corpo. A alma, o fôlego não prescinde do corpo e o corpo não prescinde do fôlego. Então, só o corpo não é alma vivente. E só o fôlego também não é alma vivente. Então, há uma grande dificuldade de pensar assim. Nós vamos chegar lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e a gente vai ver ali o Paulo, parece, não dando isso como definitivo, mas parece que ele está indicando que nós vamos ter um corpo provisório. Ok? E eu prefiro pensar nessa direção. Quando a gente chegar lá, a gente entra mais nos detalhes, mas eu prefiro pensar nisso porque nós não somos o que somos sem o corpo, né? E quanto ao sono da alma, eu não vejo em todas as revelações lá no Apocalipse das pessoas que já morreram, os santos que já estão na glória, eu não vejo em nenhum momento eles dormindo. Pelo contrário, eles estão em plena adoração, em pleno serviço a Deus ali, né? Inclusive, tem passagem no Apocalipse que eles estão orando, eles estão falando, né? Aquela própria parábola que Jesus contou, né, do Lázaro e do rico, eles estão vivíssimos, né? Eles estão inteiros ali. O rico fala lá da língua, né? Olha, eu mando o Lázaro aí tocar a minha língua. Então, tem corpo lá, né? Não é uma alma, né? Como se fosse aí uma nuvenzinha andando por aí, né? Sem forma. Não é um fantasma. Então, a alma sem corpo é um fantasma. E nós não somos fantasmas. E o corpo sem alma, ele é um cadáver. Então, eu vejo com muita dificuldade essa questão de que nós vamos subir, nosso corpo desce, nós vamos subir, vamos ficar lá. E aí, então, vem, né, a doutrina do sono da alma, porque quando Jesus voltar, então nós vamos despertar e seremos reunidos ao nosso corpo. Eu penso que a ressurreição final do nosso corpo vai ser a questão definitiva, né? Porque também depois da ressurreição, depois da volta de Cristo, nós vamos ter o juízo final ainda. Então, é o juízo final que vai indicar para nós o nosso estado definitivo. Embora quem morra sem Cristo já está no inferno e quem morra com Cristo já está no céu, o juízo final é que vai ratificar isso de forma definitiva, né? Então, isso também deve ser levado em conta com relação ao corpo, né? Um corpo provisório e o corpo definitivo aí na ressurreição dos mortos. Mas a gente volta a isso lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. Obrigada, pastor. Então, aqui, o Paulo vai fechar, veja a importância, irmãos, de nós crermos na ressurreição dos mortos, né? Crermos na ressurreição de Cristo e, consequentemente, crermos na nossa própria ressurreição. O Paulo vai dizer aí no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória, ou seja, a vitória sobre todas as coisas, especialmente sobre a morte, que foi o cântico que ele entoou aí antes, né? Até zombando do poder da morte, né? Que já não tem mais poder sobre nós. Nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, qual é o efeito, qual é o resultado do crente, né? Convicto, né, da ressurreição de Cristo e, consequentemente, da sua própria ressurreição. Portanto, veja, é conclusivo, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Veja que o Paulo disse, né, lá no verso 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão em todos os homens. A nossa fé é inútil. E ele está fechando aqui, dizendo para nós que o nosso trabalho, né, o trabalho da fé, não é em vão, não é inútil, porque nós não esperamos em Cristo apenas para esta vida. Isso deve dar, né, aí o vigor, a esperança do crente, especialmente quando ele atravessa aí
as situações mais aflitivas da vida. Se nós vermos lá o livro de Atos, né, quando Jesus diz para eles lá em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, se a gente analisar o que os apóstolos estão pregando a partir dali, a partir do Pentecoste, você vai perceber que, principalmente, os apóstolos estão dando testemunho da ressurreição de Cristo. A parte da pregação mais repetida na pregação apostólica na igreja primitiva era o testemunho da ressurreição de Cristo. Porque quando nós falamos da ressurreição de Cristo, o antecedente, o a priori da ressurreição está implícito. Porque alguém que ressuscita verdadeiramente morreu. E alguém que morreu verdadeiramente era carne. Então, eles quase que trabalharam ali no princípio o evangelho como sendo o evangelho da ressurreição. Então, ser-me-eis testemunhas, o testemunho ali nos primeiros movimentos da igreja foi um testemunho da ressurreição de Cristo. Veja o valor, né, a importância que tem de a gente pregar o evangelho, mencionando, falando, testemunhando da ressurreição de Cristo e o vigor que isso traz, né? Veja que os apóstolos, antes da ressurreição, eles eram todos tímidos, né? Todos medrosos. Veja que depois da morte de Jesus, ali da crucificação de Jesus, eles foram lá para o cenáculo, né? Ficaram trancados lá, com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus fosse acontecer com eles também. Então, eles estavam assim, muito temerosos. Além disso, muitas das coisas que Jesus ensinou para eles, né, antes da ressurreição, eles só compreenderam depois da ressurreição. E foi depois da ressurreição que eles foram tomados de vigor, de uma convicção tão profunda, de uma ousadia tão grande, que eles ousavam morrer ou serem açoitados. Eles ousavam morrer ou ser açoitados para não deixar de falar daquilo que de fato eles viram e testemunharam, né? Então, essa é a importância da ressurreição, por isso que o Paulo alonga aqui nesse capítulo essa questão da ressurreição, esse ensino sobre a ressurreição. O capítulo 16 traz um outro elemento ainda constante na carta, né? Na carta que os coríntios mandaram para ele. Porque ele começa aí o capítulo 16 dizendo assim, quanto à coleta para os santos. Então, os coríntios estavam querendo que o Paulo desse para eles um pouco mais de orientação quanto à coleta para os santos. Embora aqui nós tenhamos uma coleta específica, né? Aqui nós temos um princípio, como vamos ver também lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, o princípio da contribuição na igreja, né? Aqui estabelece-se um princípio de contribuição, embora aqui o Paulo esteja falando de uma contribuição específica. A Judéia estava passando por uma escassez muito grande, os irmãos na Judéia estavam passando fome, então as igrejas da Macedônia tiveram ali a ideia, junto com o Paulo, de levantar recursos, e eles elegeram Paulo como aquele que levaria esses recursos para Jerusalém. E o Paulo, então, vai passar por Corinto, né? E ele escreve aos coríntios, então, atendendo aqui até o pedido que eles estão fazendo, orientando como eles deveriam preparar, né, essa contribuição, para que quando Paulo passasse por eles, a caminho de Jerusalém, pegasse a oferta e levasse ali até a Judéia. Então, ele diz aí, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovados para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo está orientando a pedido deles.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, o Paulo vai dar mais detalhes e vai lá chamar um pouquinho a atenção dos coríntios, porque, embora eles se mostrassem prontos a contribuir, né? Tanto que eles estão pedindo aqui que o Paulo dê mais orientações quanto à forma de contribuição, parece que no meio do caminho aí entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios, parece que os coríntios se desanimaram, desistiram de contribuir. E aí o Paulo vai tratar isso com eles no capítulo 8 e 9, lá da segunda carta. Aí o Paulo vai caminhar aí para o fim, né? Mas antes do fim, ele vai traçar um plano, ele vai mostrar aí para os coríntios que ele tem um plano que não vai ser executado, e o fato desse plano não ser executado vai dar aos inimigos do Paulo lá na igreja de Corinto a munição para que eles desacreditem ou tentem desacreditar a autoridade do apóstolo. E o Paulo vai tratar disso na segunda carta. Mas aqui ele está colocando o plano dele diante dos coríntios. Ele diz aí, ó, depois de passar pela Macedônia, e a Macedônia é onde o Paulo escreve a segunda carta, por onde tenho de passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Esse é o plano do Paulo. Só que aconteceu um problema grave lá em Éfeso, que o Paulo precisou sair às pressas da cidade, né? Houve um tumulto grande lá e ele precisou sair às pressas. Aí ele foi para Macedônia. Na Macedônia, ele tinha enviado Tito para a igreja de Corinto, porque ele não vai para a igreja de Corinto. Ele enviou o Tito. E o fato dele ter quebrado aqui esse plano, né, é que vai dar essa munição para os seus adversários lá na igreja de Corinto desacreditarem a sua autoridade apostólica. Depois que ele sai de Éfeso, ele vai para Macedônia. Depois ele volta, né, para Macedônia, ele se encontra com o Tito traz para ele informações sobre a igreja, sobre como a carta dele foi recebida na igreja, e aí, então, é em função dessas informações que o Tito dá para ele, é que ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. O Timóteo está indo, então, para Corinto, enviado por Paulo. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, aqui o Apolo muito conhecido na cidade de Corinto, inclusive tinha um partido lá rodeado ante ele, né? O Paulo quis que o Apolo fosse também para Corinto, mas ele não quis ir, né? Pedir que muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora de modo algum, irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai e permanecer firme na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Irmãos, sabeis que a família de Estéfanas são os primeiros frutos da Caia. Os Estéfanas, a família de Estéfanas, assim como a família de Cloé, são líderes da igreja lá de Corinto. E o Paulo está fazendo recomendação, né? Eles têm se dedicado ao serviço dos santos, assim suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles e a todo o que coopera e trabalha na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanos, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles merecem o vosso reconhecimento. As igrejas da Ásia vos cumprimentam, Áquila e Priscila vos cumprimentam com afeto no Senhor. Áquila e Priscila, a essa altura da escrita dessa carta, estão morando em Éfeso. Paulo tinha conhecido eles em Corinto, trabalhou com eles fazendo tenda lá, né, no começo do ministério na cidade.
mas à altura da escrita dessa carta, eles estão morando em Corinto, onde hospedam em sua casa a parte da igreja da cidade, né? Então, ele manda aí esse cumprimento com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos os cumprimentam, cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, ou ósculo santo, né? Pelo menos umas 4 vezes nas cartas de Paulo, ele recomenda que os crentes se saúdem, né, com um beijo santo. Fez isso aos romanos, fez isso aqui, vai fazer isso também na segunda carta. Esse ósculo santo era algo cultural, né? As pessoas se cumprimentavam beijando, né, aquelas que eram mais próximas, e só que este ato cultural foi revestido de uma importância cristã, de modo que o beijo passou a ser um modo como uma pessoa acolhia um outro crente, né? Como fazia parte da saudação. Então, não era apenas um oi, um olá, ou, quem sabe, um aperto de mão. Essa saudação verbal, ela precisava ser confirmada por um ato físico. E o beijo, então, foi transformado num ato físico do cumprimento cristão, no sentido de acolher e declarar que o outro é irmão, é aceito como irmão, né? E lá aos Romanos, o Paulo diz que o beijo santo deve ser dado apenas aos verdadeiros crentes. Então, o beijo era uma confirmação de que eu estou acolhendo essa pessoa como um verdadeiro irmão, como um verdadeiro cristão. A, a diferença é que aqueles que não eram, né, verdadeiros irmãos, eles não deveriam sequer comer com eles, né? Não deveriam ter essa proximidade. Não um desprezo, mas como para não usar o ósculo santo de maneira indevida, como por exemplo o Judas usou, né? O Judas, por exemplo, quando chegou perto de Jesus ali no Getsemane, ele beijou Jesus e Jesus reagiu com ele com surpresa. Com um beijo traz o Filho do Homem, quer dizer, é uma surpresa, porque é algo anormal, né? O beijo não deveria ser dado senão para acolher o outro e confirmar que o outro é verdadeiramente irmão, verdadeiramente crente. Ele avança aí para concluir a sua carta. Eu, Paulo, vos cumprimento, assinando de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Vem, Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. E assim, então, o Paulo termina a sua primeira carta aos Coríntios. Como nós dissemos, né? Com base no capítulo 5, verso 9, parece ter havido uma carta anterior a essa que nós chamamos de 1 Coríntios, o que seria esta para nós a segunda e não a primeira. E o Paulo aqui termina, então, essa carta reforçando aí, né, o seu amor pelos irmãos daquela igreja, pela igreja como um todo, talvez aí para mostrar para eles que as partes duras dessa carta não era falta de amor, mas era o zelo próprio de quem verdadeiramente ama. Ok, alguma pergunta sobre 1 Coríntios? Querem entrar já em 2 Coríntios? Eu já passei para vocês os slides que eu preparei para essa primeira carta? Não? Vou mandar para vocês, então, tá bom? Vou disponibilizar para vocês. E a segunda carta aos Coríntios, eu vou colocar aí para vocês na tela um resumozinho que eu fiz para nos nortear aqui na nossa leitura dessa carta, tá bom? Deixa eu procurar aqui.
Veja se está aparecendo para vocês. Tá? Tá dando para ler? Ok. Então Para tá. mim, tá. Ok. Então tá. Nós vamos então entrar já nessa segunda carta. Bom, depois que Paulo escreveu, né, 1 aos Coríntios, houve, como eu falei agora há pouco, né, houve uma revolta lá na cidade de Éfeso. Nós lemos isso lá no livro de Atos, no capítulo 19, do verso 23 até o verso 41, até o final, né, do capítulo. Diz aí, né, no verso 23, por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho, ou seja, acerca daquilo que o Paulo estava ensinando lá em Éfeso. O verso 29 diz assim, a cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E, finalmente, o verso 1º do capítulo 20 diz aí, né, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, Paulo, por causa desse tumulto, tem que sair ali às pressas da cidade de Éfeso. E nesse contexto, né, dessa confusão, que ele deixa ali Éfeso e vai para Macedônia, é que ele vai procurar o Tito, né? O Tito que ele havia enviado para Corinto, e por essa razão ele vai quebrar aquele plano lá, né? Que ele tinha avisado na primeira carta. Ele vai procurar o Tito, ele tem dificuldade de encontrar o Tito, mas finalmente o acaba encontrando, como a gente pode ler na própria segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 5, ele diz assim, porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Mas Deus que dá ânimo aos abatidos nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. O Tito, então, trouxe notícia lá da igreja, que dizia que a carta do Paulo foi bem acolhida por uma parte da igreja. Mas o Tito também traz informação de que a carta do Paulo produziu uma reação oposta em outra ala da igreja, né? Que são essas pessoas que já tinham lá, desde o começo da primeira carta, lá nos capítulos 1 a 4, né? Já tinham ali uma predileção por outros personagens, né? E a maioria deles era oposta a Paulo. Eles viram nessa quebra daquele plano um modo, né, de atacar ainda mais a credibilidade apostólica do Paulo, razão porque aqui na segunda carta, o Paulo diversas vezes vai ter que fazer defesa do seu apostolado, vai ter que fazer defesa da sua apostolicidade, né? Então, esse é o contexto, né, que vai provocar a escrita da segunda carta. É essa notícia que o Tito traz, tanto da ala da igreja que acolheu bem a carta do apóstolo, quanto da ala da igreja que acolheu mal, né? Paulo também ficou sabendo, né, que os coríntios estavam passando por tribulações e que esses falsos mestres estavam corrompendo a verdadeira doutrina de Cristo. Então, Paulo escreve a segunda carta para consolar os santos e para resolver os problemas que esses mestres haviam causado. Provavelmente, aí então, né, o Paulo escreveu essa carta da Macedônia e poucos meses, né, talvez uns 3 meses de diferença entre a primeira e a segunda carta, né?
embora aqui, na segunda carta, vai ter a indicação de uma carta anterior a ela também, e aí daria para nós, então, ao todo, 4 cartas, uma anterior à nossa 1 Coríntios e uma anterior à nossa 2 Coríntios. Já disse para vocês, né, na introdução da primeira, que essa ideia não encontra consenso, né? Porque muitos entendem que a segunda carta aos Coríntios é uma coxa de retalhos, né? Não é uma carta escrita, mas são partes, né, de cartas, contendo partes, inclusive da nossa 1 aos Coríntios, parte da própria segunda carta aos Coríntios, da nossa segunda carta, e parte de uma outra carta que o Paulo enviou para a igreja. Então, isso tudo foi condensado, formando aquilo que nós chamamos hoje de segunda aos Coríntios. É possível também que seja assim. Eu, contudo, prefiro acreditar que há uma unidade na segunda carta aos Coríntios, e por esta razão, creio que o Paulo tenha escrito, de fato, 4 cartas e não 2, conforme as que chegaram a nós. Então, ele escreve ali da Macedônia, escreve alguns meses depois da primeira carta. A primeira carta foi escrita em 57, então, no mesmo ano, a segunda carta. Bom, qual é a estrutura da segunda carta aos Coríntios? Aí, deixa eu subir um pouquinho aqui. Bom, aí está a estrutura que eu acredito ser natural dessa segunda carta. Primeiro, o Paulo vai tratar da necessidade do consolo aos que sofrem. Ele vai fazer isso no capítulo 1. Depois, ele vai, ainda nessa primeira parte, vai tratar da necessidade de perdão. Tem um crente lá que pecou e ele foi excluído da igreja. E agora o Paulo está orientando que esse irmão que foi excluído e agora está arrependido, ele deve ser reconciliado. E os coríntios estavam com dificuldade de fazer isso. Então, Paulo trata isso no capítulo 2. E ainda nessa primeira parte, Paulo vai tratar de como os crentes crescem em Cristo, né? Ele vai fazer isso no capítulo 3. Na segunda parte, aí, ele vai tratar das tribulações. A tribulação, segundo Paulo vai tratar aqui, as tribulações precisam ser vistas à luz do todo, porque quando você passa por tribulação, a nossa tendência é enxergar só a tribulação, só o momento, só o aqui e o agora. E se nós enxergarmos as tribulações só no aqui e agora, nós vamos sofrer 2 vezes. Vamos sofrer tanto o sofrimento da tribulação em si, quanto vamos sofrer a desesperança, né? Porque nós estamos olhando aquela tribulação como se ela fosse a parte final, né? Como se ela fosse o todo da vida. Então, a melhor forma de enfrentar as tribulações é vê-las dentro do contexto geral, ou seja, à luz da eternidade. Ele vai tratar isso no capítulo 4 e 5. Terceira parte, a tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ele vai tratar disso no capítulo 6 e 7. Essas 2 expressões aparecem no capítulo 7, verso 10. Depois, ele vai tratar da graça de Cristo e a generosidade, que é onde ele vai dar ali quase que uma chamada de atenção, né, aos coríntios que tinham planejado participar da oferta aos crentes da Judéia, mas depois parece que desanimaram. Ele vai tentar resgatar esse fervor aí em favor dos santos da Judéia. E a parte final da carta, os capítulos 10 a 13, vão tratar ali da batalha espiritual e a vitória cristã, né? A luta, mas a consequente vitória dos crentes nessa batalha. Bom, chegando na análise, então, do texto,
Vamos tratar, então, dessa primeira parte, né? A necessidade de consolar os que sofrem, a necessidade do perdão e como crescer em Cristo, os primeiros 3 capítulos. Vamos lá ao capítulo 1. Paulo começa, então, como autor da carta, né? Diz aí, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. A Acaia é a região maior, né? Onde estava localizada a cidade de Corinto. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Paulo entra quase que semelhante à carta aos Gálatas, né? A sua saudação é bem curta, ele já entra, né, aí numa doxologia, bendizendo a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma expressão ele usou lá em Efésios capítulo 1, verso 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, a fonte, né, da consolação é apontada aí, né, Deus como a fonte da consolação, que é o tema, que é o assunto desse primeiro capítulo, né? Ele vai dizer que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, Deus é a fonte da consolação. Como fonte da consolação, ele nos consola em todas as nossas tribulações. Mas com que propósito, né? O Paulo diz assim, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja, todos os crentes são consolados por Deus. Todos os crentes têm Deus como fonte da sua consolação. Só que os crentes consolados por Deus, eles também participam do ministério da consolação. Eles também consolam outros que estão sofrendo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, ou seja, nós somos participantes, né, dos sofrimentos de Cristo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, se sofremos com Cristo, também somos consolados por Cristo. Então, somos transbordados pelo sofrimento, mas também somos transbordados de consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, e aí o Paulo está falando nós, né, ele e os apóstolos, ou a sua equipe, né, de viagem missionária, mas se somos atribulados, a tribulação dos apóstolos, ou do Paulo e da sua equipe, a tribulação que eles sofrem, se transforma em algo positivo para os coríntios. É o que ele vai dizer aqui, ó. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então, Paulo está dizendo que, quando um crente sofre, ele é consolado por Deus, e quando ele tem essa experiência, né, de ser consolado por Deus na sua tribulação, ele se transforma num canal, num instrumento pelo qual Deus comunica a sua consolação a outros crentes. Então, Paulo entende o seu sofrimento como uma participação no sofrimento de Cristo, mas ele também não apenas sofre, mas ele também é consolado. Se ele sofre, o sofrimento de Paulo traz benefício de consolação para os coríntios. Se ele é consolado, isso também traz benefício para os coríntios. E aqui nós temos aquele princípio de que, embora todos nós, por termos Deus como fonte de consolação, podemos consolar os outros, a melhor pessoa para consolar a nós
são aquelas pessoas que vivenciaram a mesma experiência que nós. Veja, todos os crentes podem ser instrumentos de consolação para outros crentes. Mas ninguém será tão eficiente, ninguém será tão eficaz em consolar os outros do que aqueles que vivenciaram a mesma experiência. Essa questão, né, das nossas tribulações, das nossas aflições, e como nós, através dessa experiência, vamos consolar os outros, precisa receber de nós um pouco de atenção. Por quê? Porque é muito comum que uma pessoa que viveu a mesma angústia, a mesma tribulação que eu, quando ela vem, então, me consolar, ela faça o seguinte: ela diga assim: o irmão está passando por isso? Sim, eu estou. Mas isso não é nada. Pior foi o que aconteceu comigo. Olha, quando isso aconteceu comigo, aconteceu assim, 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 assado, mas aí eu orei, eu me apeguei a Deus, eu busquei a Deus, eu fiz qualquer coisa e Deus resolveu meu problema. Percebe como essa consolação não é consolação que vem de Deus? Isso aí é autopromoção, né? Eu não estou transferindo a consolação que eu recebi de Deus para o outro. Eu estou me autopromovendo sobre a tragédia alheia. Então, a forma de nós entendermos, né, como é que sermos socorridos, consolados em nossas tribulações, como é que nós nos tornamos fonte de consolação para os outros, começa pelo princípio do quebrantamento. A tribulação nos quebra. A consolação também nos quebra, porque a consolação também vem gratuita. Então, nós não nos livramos das nossas tribulações por recursos naturais. Se fosse por recursos naturais, nós teríamos razão de sermos orgulhosos. Nós teríamos razão para dar aos outros que estão sofrendo uma receita de como sair do sofrimento. Basta dizer para elas: olha, quando eu sofri como você está sofrendo, eu fiz assim, fiz assado, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, se você fizer a mesma coisa vai acontecer com você, né? Mas o que nos quebra nessa consolação, o que nos quebranta nessa consolação, além do sofrimento que também nos quebra, é o fato de que essa consolação nos vem gratuitamente, nos vem da parte de Deus, não é uma produção nossa. Então, quando nós, consolados por Deus, vamos consolar outros, nós não vamos lá dar receita, nós vamos lá para ser compassivos, nós vamos lá para ter compaixão, nós vamos lá para sofrer, para nos colocar ao lado da pessoa que sofre. Nós vamos lá para entender, porque nós estivemos na pele dela. Nós sabemos o que é sentir o que ela está sentindo. Nós sabemos o que é viver o que ela está vivendo. Então, nós nos tornamos fonte de consolação, não porque nós temos uma receita para dar. Nós nos tornamos fonte de consolação porque nós vestimos a roupa dessa pessoa. Nós nos colocamos na pele dela. Nós sabemos o que ela está sentindo e o que ela está sofrendo. Então, isso é se tornar um canal, um instrumento na mão de Deus para consolar outras pessoas. É isso que o Paulo está dizendo aqui para os coríntios, né? Como eles deveriam consolar os que sofrem entre eles. E a nossa perseverança, diz ele no verso 7, a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Veja, o Paulo está dizendo que o mesmo crente que ele é, os coríntios também são. O Paulo não passa por tribulação porque ele é apóstolo. O Paulo passa por tribulação porque ele é crente. Assim como os crentes de Corinto também passam por tribulação porque são crentes.
O Paulo não foi consolado porque ele é apóstolo. O Paulo foi consolado porque, como crente, Deus é a fonte de consolo dele. Então, o mesmo que acontece com o apóstolo, acontece também com os coríntios. É o que ele está dizendo aí no verso 7. Agora, o Paulo vai ser mais específico. Ele vai compartilhar com os coríntios uma experiência que ele teve, uma tribulação que ele vai descrever aí no verso 8, dizendo o seguinte: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia. A Ásia que não é o continente asiático, é uma província romana, né, que hoje, atualmente, é a Turquia. Porque foi muito acima das nossas forças. Veja, nós passamos por uma tribulação na Ásia que foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Eu não imagino o que o Paulo quer dizer com isso, né? Desesperar da própria vida pode ser, por exemplo, uma pessoa entender que a única saída que ela tem para a sua tribulação é a morte. Isso poderia levá-la ao suicídio, né? Poderia levá-la a entender que a morte não seria uma maldição, a morte seria uma bênção. É o que, às vezes, um nível elevado de sofrimento leva as pessoas a concluir. Enquanto nós estamos saudáveis, ou enquanto nós estamos lidando com tribulações que nós consideramos ali normal, né, tribulações normais, a gente pode lutar com as tribulações porque a gente quer viver. Mas é possível que as tribulações cheguem a um nível em que a gente perca a esperança de sair dela. Quando a gente perde a esperança de viver, é possível que a gente comece, né, se não a uma tentativa, pelo menos uma ideação suicida. A ideação suicida é o princípio da tentativa, né? A pessoa começa a flertar com a morte. Ela começa a fazer uma amizade com a morte. E ela vai progredindo nisso ao ponto de ela chegar a concluir que a morte é uma bênção. Porque a morte, para ela, a essa altura, é a única forma de ela se livrar desse sofrimento. Aí, da ideação, uma vez assim concluída, vem a tentativa. Uma tentativa é tentativa enquanto não se consolida. Há pessoas que tentam suicídio e não conseguem morrer. Mas uma tentativa que é concluída não é mais tentativa. Ou seja, a pessoa entendeu que a morte para ela é uma bênção e ela, então, realmente flertou e enamorou-se, né, com a morte, e aí, então, vem a prática do suicídio. O que o Paulo pode estar querendo dizer aqui para nós não seja necessariamente um desespero nesse sentido. Como ele vai dizer mais à frente, é possível que o desesperar da vida signifique ele entender que ele não sairia vivo, né, daquela tribulação. Ficaria um pouco estranho, né, essa interpretação se a gente julgar que a segunda carta que ele escreve a Timóteo, que é a sua última carta escrita, ali no capítulo 4, ele já foi julgado, ele já tem a sentença de morte e ele está preso, aguardando que a qualquer hora um soldado vai entrar pela porta do cárcere para levá-lo para a execução. Ele já está certo disso. Ele entende que desta prisão ele não vai sair, ou seja, ele está sentenciado à morte. E lá a gente não vê o Paulo desesperado. Pelo contrário, ele está muito animado. Ele chega a dizer no verso 18 do capítulo 4 que
Deus o livrou da boca do leão e ainda o livrará e o levará seguro, levará em segurança para o seu reino celestial. Então, não há nenhum sinal de desespero em Paulo. Mas aqui, nessa tribulação que ele conta, que compartilha com os coríntios, ele diz que ele ficou desesperado, que ele se desesperou da vida. Então, pode ser, né, aí essa ambiguidade nessa expressão do Paulo, pode ser que sim, que o desesperar da vida era perder a esperança de que ele sairia vivo daquela tribulação. Ou pode ser que ele foi levado, sim, a um estado emocional, né, tão intenso que ele chegou a flertar com a possibilidade de que a morte seria a bênção, né, seria a única porta de saída para o livramento daquela condição. Ele diz aí que, na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas ele acabou sendo livrado. E sendo livrado por Deus, ele entendeu qual o propósito de Deus para levá-lo a um nível, a um grau de tribulação tão intensa. Ele diz aí primeiro, né, a primeira coisa que ele aprendeu é que para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. O que o Paulo está dizendo aqui é que ele foi levado a um nível de entendimento que talvez ele tivesse teoricamente até então, mas que agora esse conhecimento de que ele tem que confiar em Deus e não em si mesmo, foi levado a uma prova intensa, onde ele teve que aprender ali de modo empírico. Ele teve que aprender na própria experiência que, a menos que ele confiasse em Deus, ele não teria qualquer escapatória. E a confiança que ele teve em Deus não era a confiança de ser livrado, mas a confiança que Abraão teve lá em Gênesis 22, de que, oferecendo o seu único filho como sacrifício a Deus, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, nesse sentido, ele entende que ele poderia morrer, mas ele morreria confiante em Deus, porque a morte não seria o fim. Deus o ressuscitaria. Ou Deus poderia livrá-lo de morrer naquela experiência, que foi o que acabou acontecendo. Mas o que o Paulo aprendeu empiricamente é que, em toda a situação, quer ele esteja à beira da morte, e essa morte de fato ocorra, como é o caso lá de 2 Timóteo, capítulo 4, ele precisa confiar em Deus, que Deus ressuscita os mortos. Quer Deus o livre de morrer, né, remova ele desse estado de morte, ele também deve estar confiando no Deus que ressuscita os mortos. A segunda coisa que ele aprendeu aí dessa dura prova que ele sofreu, ele diz aí no verso 10, ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Então, a segunda coisa que ele aprende é que Deus livra, que Deus continuará livrando. Mas veja que esse livramento que o Paulo tem em vista não é aquele livramento de que Deus sempre vai me livrar sempre vai me livrar da tribulação. Pode ser, o Paulo sabe disso, que vai chegar um dia uma tribulação da qual Deus não vai me livrar e, de fato, eu vou morrer. É o que ele coloca lá em 2 Timóteo 4,18. Lá ele sabe que ele vai morrer. Mas mesmo sabendo que ele vai morrer, ele diz, Deus nos livrará, Deus me livrará e me levará seguro para o seu reino celestial. O ser livrado aí
não significa ser livrado necessariamente de morrer, mas significa, sim, ser livrado, apesar de essa tribulação me levar à morte, ser livrado das garras do leão, das garras do diabo. Porque mesmo que eu morra, Deus estará, assim, me levando em segurança para o seu reino celestial. O Paulo aprendeu isso mais empiricamente nessa experiência. E o que ajudou, né? O que ajuda o Paulo, né, nessas tribulações, né? O que pode ajudar os crentes a enfrentar as duras provas da vida? O Paulo diz aí no verso 11: com a ajuda também de vossas orações por nós. Veja, parece coisa de menor importância nós lembrarmos de outras pessoas orando por elas. Mas em todo o canto das Escrituras, as Escrituras estão testemunhando da realidade e da importância da oração intercessória. O Paulo já fez diversos pedidos de oração, inclusive lá em Efésios capítulo 6, verso 18, não só pedindo por si mesmo, mas também pedindo que os efésios orassem por todos os santos. Aqui ele está dizendo que o que ajuda, né, é a concorrência de três elementos. De um lado, o apóstolo que está sofrendo, ou o crente que está sofrendo. De outro lado, Deus. De outro lado, outros crentes ou a igreja que está orando, intercedendo por aquele que sofre. E o terceiro lado é a ação divina, que vem porque Deus é fonte de consolação para o aflito. Deus é quem ouve o clamor do aflito, ou seja, a oração tanto do aflito quanto de quem intercede por ele, e Deus, de fato, o livra, né? Deus, de fato, traz a ele a consolação. Então, Paulo diz que, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Ou seja, nós lutamos juntos, consolando uns aos outros a partir da consolação que nós recebemos de Deus, e nós fazemos isso também intercedendo uns pelos outros, dando suporte de oração a uns para os outros. E quando acontece o livramento, então nós voltamos a orar, agora não para pedir, mas para elevar a Deus as nossas ações de graças, né? Então, quanto mais crentes orando por um outro crente que sofre, mais ações de graças subirão aos céus quando esse crente que sofre for consolado ou for livrado daquele sofrimento. Então, é o que o Paulo coloca aí para nós, né, nessa questão onde ele diz aí, né, que a necessidade, né, que nós temos de consolar os que sofrem, né? O que pode consolar-nos na tribulação, aparece aí no verso 3, que é Deus é a fonte. O que podemos fazer, né, para receber o consolo celestial? Aí as tribulações, né, que ele e seus companheiros tinham suportado ali em Éfeso, e o que os ajudou durante as suas provações, né? A luta, a ação divina e as orações dos crentes por eles. Aí do verso 12 até o verso 14, o Paulo vai expressar aí a sua alegria, né, com aqueles crentes que, segundo o relato do Tito, haviam recebido bem, né, o conselho que ele havia dado na carta anterior, né? Seja a primeira carta, ou seja, uma carta entre a primeira nossa e a segunda nossa. Então, ele vai dizer aí, né, pois nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da vossa consciência
de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Pois não vos escrevemos coisa alguma, a não ser aquelas que ledes ou que compreendeis, e espero que também as compreendais plenamente, como também já em parte nos compreendeste, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo está se dirigindo a essa ala aí da igreja que está recebendo, né, o seu ensino por carta, ou quando o Paulo esteve com eles, né, estão recebendo, esses crentes estão recebendo o ensino do Paulo e estão compreendendo tanto o que o Paulo está ensinando, quanto estão compreendendo as lutas do apóstolo, as dificuldades do apóstolo, como fonte de consolo para eles, né? Então, Paulo está expressando a sua alegria por essa compreensão que esta ala da igreja lhe devota. Os versos 15 até o final do capítulo trata aí de respostas de Paulo à outra ala da igreja, né? Aqueles que criticaram, né, quando ele mudou seus planos de visitá-lo. Aquele plano lá do final da primeira carta, que foi mudado, agora essa outra ala da igreja que está usando isso como munição, né, para desacreditar o apóstolo, o Paulo começa agora a se dirigir a eles. E ele começa a dizer aí, né, no verso 15, e confiante nisso, quis primeiro visitar-vos para que recebesseis o segundo benefício, de visitá-los enquanto ia para a Macedônia. Esse é o plano do apóstolo. Enquanto ia para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser encaminhado à Judéia, para levar lá a provisão, né, a oferta para os crentes da Judéia. Será que, ao decidir isso, usei de leviandade? Ou será que, ao decidir algo, faço-o como homem, para que haja de minha parte tanto um sim quanto um não? Mas, assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é sim, não é um sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. O que o Paulo está dizendo a esses, né, esses irmãos ali contrários a ele, é que se ele está estabelecendo o plano ou se ele eventualmente precisa quebrar esse plano, não é leviandade da parte do apóstolo, são as circunstâncias que assim o exigem. A base sobre a qual os coríntios deveriam se apoiar ao olhar para o apóstolo e receber o ensino do apóstolo é a questão de quantas promessas de Deus, né? E Paulo está falando das promessas do Evangelho no Antigo Testamento, que receberam o seu sim na pessoa de Cristo, especialmente na sua morte na cruz, quanto dessas promessas, de fato, foram cumpridas. Então, se ele precisa fazer um plano, ou precisa quebrar esse plano, não é por leviandade, mas é porque as circunstâncias exigem. E várias vezes, né, em outras cartas, o Paulo fala, né, de desejos que ele teve e que ele planejou de uma forma e não conseguiu executar. Por exemplo, no capítulo 1, lá na introdução aos Romanos, ele fala, olha, eu já planejei estar aí com vocês diversas vezes, mas a oportunidade não apareceu. Depois nós temos aquele caso ali do livro de Atos, né, quando ele chega na igreja, na cidade de Filipos, que antes de chegar na igreja de Filipos, ele planejou ir lá para uma região, mas o Espírito Santo o impediu. Depois ele planejou ir para outra região, o Espírito de Cristo o impediu. E aí, na noite, ele tem um sonho, numa visão, um homem da Macedônia aparece a ele dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, então, entendeu que essa era uma direção de Deus para ir para a cidade de Filipos,
onde ali encontrou um grupo de mulheres orando à beira de um rio, e onde, através da Lídia, ali nasceu a igreja dessa cidade. Então, veja que várias vezes o apóstolo está fazendo planos, mas ele é extremamente submisso à direção de Deus, não apenas à direção de Deus imediata, quanto à direção de Deus, a direção de Deus imediata, quanto à direção de Deus mediata, ou seja, através da frustração desses planos. E isso não se trata de leviandade da parte do apóstolo, mas se trata de circunstâncias que o forçam, né, a ir numa determinada direção, que antes ele pretendia outra. Aí ele completa, né, o capítulo 1, dizendo aí, né, mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi ele quem nos ungiu. Foi ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. O Paulo diz aqui, né, que uma das razões que o levou a mudar de plano é que foi para poupar-vos. Um pouco mais adiante, ele vai ampliar um pouquinho esse sentido, esse poupar-vos, né? Dizendo que se ele tivesse mantido aquele plano e tivesse ido a Corinto, ele teria chegado lá zangado, né? E ele não queria encontrá-los zangados. Então, essa foi uma das razões porque o Paulo também mudou o seu plano de ir até Corinto. No capítulo 2, o Paulo vai tratar aí da necessidade do perdão, né? Ele vai começar aí, assim, decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso, veja, o Paulo joga aqui faz um jogo aí de linguagem, né? Aqueles que eu estou entristecendo são aqueles que me alegram. Então, se eu entristeço eles, como eles vão me alegrar? Então, essa é a razão por que o Paulo disse que não foi até ele. Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração. Aqui, provavelmente, uma carta anterior a 2 Coríntios, com muitas lágrimas. Tanto é que essa carta ela é conhecida como a Carta das Lágrimas. Com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Agora ele passa a mencionar esse irmão da igreja que cometeu aí um pecado, um agravo, que afetou ali os membros da igreja, e a igreja, então, precisou discipliná-lo. Alguns, né, que entendem que a Carta das Lágrimas é um pedaço de 1 Coríntios, especialmente o capítulo 5 de 1 Coríntios, eles entendem que este irmão aqui é aquele homem, aquele rapaz que estava vivendo com a mulher do pai. E que lá naquela ocasião ele disse que a igreja tinha que excluí-lo. Mas que então aquele homem, depois de ter sido excluído, ele se arrependeu. E ele quer voltar para a comunhão da igreja, mas a igreja não quer recebê-lo. E agora Paulo está dizendo para eles que, se ele se arrependeu, eles têm que perdoá-lo e têm que acolhê-lo de volta. Mas pode ser que seja um outro irmão, qualquer outro membro da igreja, com outro tipo de ação que agravou ali, cometeu agravo ali sobre os membros da igreja e que foi excluído.
e que o Paulo agora, sabendo por intermédio dos relatos do Tito, o Paulo está agora orientando a igreja como proceder com membros da igreja que eventualmente foram excluídos, mas que agora se mostram arrependidos. Então, Paulo vai dizer aí para eles, né, que basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria, né? Basta a repreensão que já foi dada. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que não seja consumido por tristeza excessiva. Veja que lá na primeira carta, no capítulo 5, o Paulo diz que quando alguém é excluído da igreja, se ele é crente verdadeiro, o seu espírito é mantido, né? Mas a sua carne passa a ser devorada pelo diabo. E aqui ele está falando de excessiva tristeza. Isso independe, se é aquele caso ou um outro caso, independe. A realidade é que quando uma pessoa é excluída da igreja, se ela é realmente convertida, ela permanece salva, ela não perde a salvação por ser excluída da igreja, mas ela passa a sofrer alguma pressão, né? Deus permite que o diabo cirande aí de alguma forma a vida dela, mas com o objetivo de conduzi-la ao arrependimento e ela então voltar, que foi o que aconteceu lá com o filho pródigo, né? Então, o filho pródigo sai, e inicialmente ele está de boa, né? Porque ele tem dinheiro, ele tem amigos e tal, mas aí ele vai canalizando, a vida dele vai se canalizando para uma situação tal que ele se obriga a refletir. E ele chega lá à conclusão, não, na casa do meu pai, os empregados têm pão em fartura, e eu estou aqui comendo essas sobras da comida dos porcos. Eu vou voltar para lá. Então, isto é a forma como o diabo recebe permissão de atuar na carne desse crente, a fim de que ele seja reconduzido ao arrependimento e a volta para Deus. Então, este homem aqui passou por isso. A semelhança do pai lá da parábola, que acolhe o filho e faz uma festa, né, para se alegrar com o filho que estava perdido e foi achado, a igreja de Corinto agora deveria fazer a mesma coisa com este irmão aí que quer voltar. Ele precisa ser consolado a fim de não ser consumido por excessiva tristeza. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Essa menção aqui a essa carta, por isso vos escrevi, acaba dando para nós aí mais base, né, para uma carta entre a nossa primeira e a segunda, do que entender que isso eu vos escrevi seja a primeira carta. Porque parece que o apóstolo, nesta carta chamada de Carta das Lágrimas, ele já tinha escrito sobre isso. Mas até então, a igreja não tinha obedecido ao apóstolo. E aqui ele está falando. É possível, né, que aqui nos falte detalhe, né, do contexto, de como esse irmão foi excluído, como é que estava a situação dele, porque Paulo já havia detalhado nessa carta das lágrimas que não chegou a nós, né? Por isso aqui ele passa apenas por sobre, né? Ele faz um sobrevoo aí sobre a questão sem dar muitos detalhes. Isso para mim é fundamento, né, para acreditar que existia uma carta das lágrimas e essa carta não foi um pedaço da primeira carta dele aos Coríntios. Se perdoardes, né, alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Veja que lá na 1 Coríntios capítulo 5, o Paulo participa da exclusão, né? Eu reunido aí, presente em espírito com vocês aí, né? Eu entrego a Satanás, ou seja, Paulo participa da exclusão do membro daquela igreja. Agora,
quando essa igreja perdoa, o Paulo também participa do perdão. Ou seja, quando esse membro é acolhido, né, é perdoado, é consolado, o Paulo também diz que participa deste ato da igreja também. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Veja, por que a igreja tem que perdoar? Né? Por que a igreja precisa lidar muito seriamente com o pecado? E por que ela tem, da mesma forma, lidar muito seriamente com o perdão? Né? Quando uma igreja não leva a sério o pecado, e ela então admite o pecado, ela flerta com o pecado, ela minimiza, né, o pecado, ela está saindo de debaixo do senhorio de Cristo. Né? Aquela parte de Mateus 18, né, do verso 15 a 18, onde o texto diz para nós ali, né, se teu irmão pecar, vai até ele, etc e tal, até que chegue à igreja. E aí, na sequência ali, nós temos Jesus dizendo, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali, o contexto é o contexto de um tribunal. 2 ou 3 ali que estão reunidos para julgar o irmão faltoso. E Jesus diz que quem está presidindo a reunião é ele. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos com o fim de julgar o pecador, eu estou no meio deles. É Jesus quem está presidindo a reunião. E aí, então, nesse julgamento, ou esse irmão faltoso vai acolher a exortação última que vem agora de toda a igreja, vai se arrepender e ele vai ser perdoado e acolhido, ou ele vai precisar ser tratado como gentio e publicano. Né? Então, quando isso não imagina que há esse irmão faltoso na igreja, mas ninguém trata isso, minimiza-se, ignora-se o pecado. O que vai acontecer? Se quando a igreja se reúne para tratar seriamente o pecado, é Jesus, Senhor da igreja, quem está presidindo a reunião, então, quando a igreja ignora o pecado na igreja, ela está se destituindo do senhorio de Cristo. E isso é extremamente perigoso. Agora, quando há um pecador arrependido e a igreja demora para perdoá-lo, consolá-lo e acolhê-lo de volta, o Paulo está dizendo aqui que há um outro perigo. Ele está dizendo que Satanás leva vantagem sobre nós. Veja que um extremo, nós saímos do senhorio de Cristo. No outro extremo, nós damos aí a vantagem a Satanás para agir contra nós. Paulo diz que nós não devemos ignorar as artimanhas do diabo. Né? Ele vai aprofundar um pouquinho mais essa questão lá no capítulo 10, mas aqui ele já está antecipando para nós essas artimanhas aí de Satanás, a existência, né, dessas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali o meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Esse aqui, o Paulo vai repetir lá no texto que eu já mencionei para vocês, do capítulo 7, lá, capítulo 7, verso 5, né, que ele diz assim, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados externamente, lutas, internamente temores, mas Deus que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Antes que isso acontecesse, né, antes que o Tito chegasse, o Paulo está dizendo aqui que ele estava em Troade para pregar o evangelho, e ele não teve descanso no seu espírito, porque até ali
ele não tinha encontrado o Tito ainda. E por que o Paulo estava atribulado, né? E queria apressadamente se encontrar com Tito? Justamente por causa da pressão que estava sobre ele por não saber, né, notícias de como os irmãos de Corinto tinham recebido a sua carta. E aqui penso mais uma vez, né, que não seja a primeira carta, porque a primeira carta não é tão pesada assim, a ponto do apóstolo ficar tão ansioso, né, tão atribulado e querer, né, uma vez que ele enviou o Tito, ele querer reencontrar Tito com pressa para saber, né, notícias da igreja de Corinto. Então, isso para mim fundamenta ainda mais que houve uma carta das lágrimas, uma carta que o Paulo mesmo vai tratar no capítulo 7, dizendo que ele realmente pegou pesado com a igreja, né? Então, essa tribulação dele indica que houve essa carta, e essa carta realmente foi muito pesada, e ele admite isso. Não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para Macedônia e, finalmente, de acordo com os versos que eu li agora do capítulo 7, ele achou Tito lá na Macedônia. Pois bem, então já vimos aí os versos 1 a 4, né? O que Paulo esperava que os santos soubessem sobre a sua repreensão. O verso 5 e 6, sobre o irmão que tinha pecado e foi disciplinado, como os coríntios deveriam tratar esse homem, por que deveriam perdoar, né, ele, e deve perdoar a outras pessoas, e os versos 12, 13, aí, perdão, coloquei errado, 12, 13, 12 a 14, perdão, Paulo agradece aí, né, porque sempre Cristo faz triunfar em momentos difíceis, né? Ele vai tratar disso no verso 14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. De um lado, veja, tribulação, não encontrei Tito, eu estou angustiado porque preciso receber informação da igreja, como a igreja recebeu a minha carta, etc. e tal, mas do outro lado, o Paulo dizendo, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. E aí vai haver uma diferença, né? Esse aroma de Cristo vai ter um efeito entre os que entre os que estão sendo salvos e um outro aroma entre os que estão perecendo, porque ele vai dizer no verso 16 e 17, para aí estes somos cheios de morte para a morte. Ou seja, para os que estão perecendo, esse cheiro, né, esse aroma que está aí presente, né, esse aroma de Cristo, do qual o apóstolo está impregnado, esse aroma de Cristo, para os que estão perecendo, é cheiro de morte para a morte. Por outro lado, para aqueles, né, os que estão sendo salvos, esse aroma é cheiro de vida para a vida. Né? E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Isso aqui é um ataque, assim, um ataque prévio, porque ele vai aprofundar isso um pouco mais adiante, um ataque prévio a esses mestres de Corinto, né? Que estavam ensinando na igreja, dentre outras coisas, que Cristo não ressuscita, que mortos não ressuscitam e etc. E estavam trazendo ali grande tribulação, né, para os membros da igreja. Quando Paulo fala essas coisas, né, quando especialmente do verso 14 até o verso 17, né, quando ele fala essas coisas, ele desconfia que os seus leitores, ou especialmente os opositores, vão dizer para ele que ele está recomendando-se a si mesmo outra vez, né? Que eles acusavam Paulo de que
A autoridade que o Paulo dizia ter era apenas dito por ele, que ela, na verdade, não existia essa autoridade. Ele é que se fez apóstolo, ele é que dizia que ele tinha autoridade, mas, na verdade, ele não tinha. Aí ele começa, então, a dizer, será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? E, a partir daqui, para responder essa questão, o Paulo vai dizer qual é a evidência da autoridade apostólica dele. Em que, né, o Paulo tem, subjetivamente, ele tem a convicção de que ele é apóstolo, que ele foi designado apóstolo por Cristo. Mas, para os outros, né, precisa ser objetivo. Não adianta eu dizer assim, ó, eu sei que sim, né, eu tenho convicção interna, mas para os outros, fora de mim, isso precisa ser evidenciado em provas, né, de modo objetivo. Então, qual é qual é o objeto, o fator objetivo, né, que confirma a apostolicidade ou a autoridade apostólica do Paulo? Aí ele vai dizer assim, ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de carta de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós mesmos sois nossa carta. Veja, o próprio fato de Paulo ter plantado a igreja de Corinto, o próprio fato de esses seus leitores serem seus filhos, né, gerados em Cristo, né, por ele, eles mesmos eram esta evidência. Veja, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Bastava ver a igreja, bastava ver os crentes da igreja da cidade de Corinto e eles eram, né, essa carta de recomendação. Eles eram a evidência, né, da autoridade apostólica do Paulo. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração e da carne, e de carne, do corações de carne, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, né? A confiança que o Paulo tem é tanto subjetiva, é uma confiança interna, quanto é objetiva, porque o Paulo, ele vê o fruto do seu trabalho, né? E aí é importante, né, que a gente procure, além de fortalecer internamente, subjetivamente, as nossas convicções, é importante que a gente observe se essa convicção interna ela também se evidencia externamente. E externamente, essa nossa confiança interna, ela se evidencia por meio de fruto. Veja que lá em João 15, né, quando Jesus diz que ele é a videira e vós sois os ramos, a evidência de que vocês são os ramos é que vocês dão fruto. Imagina que alguém pudesse dizer, olha, eu tenho convicção plena dentro de mim que eu sou um ramo na videira que é Cristo. Legal. É necessário que a gente tenha essa convicção. Mas também é necessário observar se há evidências externas disso. E qual é a evidência externa? É fruto, né? Por isso que lá no verso 16 daquele capítulo, Jesus diz assim, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, tanto nós temos a convicção interna, quanto podemos observar externamente, e aí as outras pessoas também podem observar a evidência dessas nossas convicções internas. É muito importante que convicção interna seja acompanhada por evidências externas. O João, por exemplo, né, lá na primeira carta dele, ele trabalha essa questão, né? Ele fala assim, ó, se dissermos que andamos na luz, mas vivemos, se dissermos que estamos na luz de Deus, mas andarmos em trevas, né, somos mentirosos. Então, uma coisa é a gente expressar as nossas convicções de fé. Essas convicções, outra
coisa, né, essas convicções, elas precisam ser acompanhadas por evidência, né? Sou de Cristo, a evidência é vida transformada. Amo a Deus, a evidência é vida consagrada e assim por diante, né? Então, Paulo está dizendo que os próprios coríntios, que ele não precisava de carta de recomendação, ele não precisava se recomendar ou defender a si mesmo, né? Recomendar a si mesmo, mas os próprios coríntios são evidência de que ele é apóstolo de Cristo e eles são o fruto dessa sua autoridade apostólica. Verso 5, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Veja, Paulo está dizendo que não é ele, né? Ele já tinha dito lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Para acabar com a formação de grupos lá na igreja, ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, né? O que é alguma coisa aqui é Deus que dá o crescimento. Não adianta eu plantar, o outro regar, e se Deus não der o crescimento, nem eu nem ele fizemos coisa alguma, né? Então, é necessário que a evidência apareça. E, uma vez que ela aparece, fica claro para o apóstolo, né, o que ele coloca aqui, que essa produção não é uma produção de uma capacidade própria. Essa aí é uma produção de uma capacidade que vem de Deus. Então, é Deus quem dá os frutos, né? É Deus que, agindo em nós, evidencia externamente a verdade de que Ele está em nós. E aqui o Paulo está dizendo que a existência da igreja de Corinto é um fruto que evidencia o seu apostolado, mas isso não é produção dele, foi e é produção de Deus. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Aqui, irmãos, o Paulo vai começar, né, no capítulo 3, ele vai começar a tratar das duas alianças, né? Ele vai falar aí sobre a antiga aliança e seus efeitos, e sobre a nova aliança e seus efeitos. E ele vai, dentro disso, ele vai mostrar como é que os crentes crescem, né? Como é que eles nascem e como é que eles crescem. Porque o Paulo está escrevendo para uma igreja que lá na primeira carta ele disse que vocês ainda não podem receber alimento sólido, né? Porque vocês se conservaram apenas no início lá, né? Quando eu dei leite para vocês, e aí o tempo passou e ainda hoje eu não posso dar comida sólida porque vocês ainda precisam de leite. Então, Paulo vai colocar aqui, no capítulo 3, como é que os crentes nascem, e aí a antiga e a nova aliança, e como é que eles crescem espiritualmente, ok? Eu vou ficar por aqui, faltam 3 minutos para encerrar, e eu não quero começar esse assunto e interrompê-lo, eu quero me estender com ele até o capítulo 4, tá bom? Eu devolvo para a Marta, se tiver alguma pergunta aí que vocês queiram fazer, eu posso tentar responder. Tem alguma questão que os irmãos querem fazer? Pastor? Pastor, o que Eu acho- significa aquele cheiro de Cristo para a morte e para a vida? Então, o aroma de Cristo, né, é tanto a presença de Cristo na vida do apóstolo, quanto a missão da qual ele foi incumbido. Então, ele está imbuído, né, de Cristo e do Evangelho. Então, quando ele está impregnado, né, de Cristo e do Evangelho, ele está usando essa metáfora aí do perfume, né? Um perfume, enquanto andamos, né, nós vamos exalando esse perfume.
e as pessoas ao nosso redor vão sentindo esse perfume. Há pessoas que sentem o cheiro do perfume que a gente está usando e vai, puxa, que legal, que perfume gostoso, que perfume cheiroso. E outro vai, puxa, que perfume doce demais, é assim, não gosto de perfume assim, esse perfume me dá até dor de cabeça, etc. E tal. Ele está pegando essa metáfora de uma pessoa impregnada de um perfume que, à medida que anda, vai exalando, e algumas pessoas gostam, outras não. Então, ele está exalando a graça de Cristo, ele está exalando, né, o Evangelho, e, à medida que ele vai exalando o Evangelho, esse aroma de Cristo, aqueles que vão sendo salvos, né, correspondem àqueles que sentem o cheiro do perfume, e puxa, que perfume bom, que cheiro gostoso, né, tal. E tem aqueles que vão rejeitar o Evangelho, aqueles que estão perecendo. Então, esses aí, quando se deparam com a pregação do Evangelho, eles ficam furiosos, né? Enquanto aqueles outros lá ficam agradecidos, né? São dóceis, né? Puxa, eu não compreendi assim, que bom que você me explicou isso, agora estou entendendo. Pode até não crer inicialmente, mas pelo menos eles são amáveis conosco quando a gente exala o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho. Mas outras pessoas não, outras pessoas elas são ferozes, elas ficam furiosas conosco, né? Nos agridem, dizem que não quer nos ouvir, que essa conversa de religião tem que respeitar e tal, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver. Então, esse é o cheiro, né? O cheiro do Evangelho, do qual nós estamos impregnados, e à medida que a gente anda, nós vamos exalando esse cheiro. Para uns, a gente vai ser um bom perfume de Cristo, para outros, nós vamos ser um mau perfume, e esses outros são aqueles para quem o Evangelho é um escândalo, né? Então, esses que o Paulo diz que são os que estão perecendo. Ok, obrigada. Bom, então encerramos por hoje, né? Assim, uma segunda-feira promete, nós temos aí uma semana cheia de atividades também, né? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana de paz e de bênção, tá? Amém. Vamos descansar, né, gente? Boa noite para todos. Todo mundo cansado. Deus Fiquem com abençoe a Deus. todos. Até a Amém. próxima segunda. Boa noite para Deus todos. quiser. Boa noite. Boa semana. Tchau, Boa pessoal. semana. Tchau, tchau.